Fala, pequeno investidor, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou te contar sobre a CESP Energia. É uma empresa de geração de energia elétrica que particularmente é a minha empresa favorita nesse setor e é uma small cap aí que não está muito no radar dos investidores e da grande mídia que cobre aí sobre investimentos. Beleza? Então fica ligado nesse vídeo que eu vou te contar tudo sobre esse case de investimento e vou te contar um pouquinho também dos principais indicadores fundamentalistas dessa empresa. A CESP Energia era uma empresa estatal do governo do estado de São Paulo e ela foi, em 2018, totalmente privatizada. Ela foi vendida por um consórcio de duas empresas. O grupo Votorantim Energia, que é um braço aí do grupo Votorantim que basicamente investe em energia, principalmente energia renovável, e também um grande fundo de investimento, na verdade é um fundo de pensão lá do Canadá. E aí esses dois grupos juntos formaram aí o grupo controlador da CESP Energia. E a CESP atua basicamente na geração de energia proveniente de hidroelétricas, ou seja, esse é o único setor que ela tem. 100% da energia que ela gera vem de hidroelétrica. E a primeira delas, e na verdade logo de cara é a principal e de longe mais importante, é a hidroelétrica de Porto Primavera. Fica lá no Rio Paraná. E ela é responsável pela geração de 95% de toda a energia elétrica que a CESP produz. Uma gigante, né? E a notícia legal e a notícia boa sobre isso é que a CESP tem o direito de concessão dessa hidrelétrica, que é uma hidrelétrica relativamente nova, até 2056. Então a gente tem aí, muito tempo de geração de energia, de geração de receita para a CESP, proveniente dessa hidroelétrica, e que, como eu comentei agora há pouco, é uma hidrelétrica relativamente nova. Ela tem pouco mais aí de 15 anos, sendo que para esse setor, 15 anos é considerado um ativo novo, bastante recente. Bom, e passando rapidamente só pelo Porto Primavera, pelo parque gerador, a gente pode ver aqui, ó, concessão abril de 2056, então muito tempo, fica no município de Rosana, em São Paulo, área de reservatório aí, mais de 2.000 km², e olha o tamanho dessa barragem, 10 km de extensão de barragem. Ou seja, imagina correr isso aqui, quanto tempo a gente ia demorar. Eu, do jeito que estou sedentário, acho que ia ficar mais de 1 hora correndo para conseguir chegar até o final dessa barragem. E além disso, ela tem 14 unidades geradoras de energia e ela entrou em operação em 1999. E a segunda usina hidrelétrica é a usina de Paraibuna. Ela é uma usina que representa pouco menos de 5% do potencial de geração elétrico da CESP, e a concessão dessa empresa, a concessão dessa usina pela empresa CESP, é até meados de 2022, ou seja, praticamente aí pouco menos de 1 ano. E a CESP já avisou que ela não tem interesse em renovar a concessão desse ativo, ou seja, esse ativo vai sair da carteira da CESP em breve. Com isso, a gente vai ter só a usina aí de Porto Primavera como, por enquanto, a única geradora de energia do grupo CESP. E desde a sua privatização, a CESP vem com alguns objetivos importantes. Um deles, e logo de cara, é na verdade melhorar a eficiência da empresa. Ela vem reduzindo o quadro de funcionários e ao mesmo tempo ela tem conseguido crescer receita e lucro, ou seja, um ótimo sinal, quer dizer que a empresa de fato está conseguindo ficar mais eficiente. Porém, ela tem agora neste momento alguns grandes desafios que eu quero compartilhar com você. E direto ao ponto e sem enrolação, a gente tem uma questão importante aqui de risco para a CESP, é a questão da falta de chuvas. Você sabe, a gente agora no Brasil tem passado, se não for na maior crise hídrica, provavelmente é a maior crise hídrica dos últimos aí, 100 anos. E a CESP, como é uma empresa geradora de energia que é basicamente dependente de hidroelétrica, 100% da geração vem deste meio. Se a gente não tem chuva e não tem água, essa empresa tem uma dificuldade grande em gerar energia. Além disso, basicamente, a principal geradora de energia está localizada no Sudeste, que é uma região que tem sofrido muito desde o ano passado com a falta de chuva. Isso faz com que a empresa esteja com uma capacidade de produção de geração de energia menor do que o ideal. Então agora a gente vai entrar no segundo ponto de problema. A CESP, assim como qualquer outra empresa geradora de energia, ela tem contratos com clientes e ela se compromete a entregar determinada quantidade de energia em um determinado período para cada um desses clientes. Ela não consegue adivinhar, se vai chover ou não e quando vai chover. Então o que acontece? Se a gente tem um momento de falta de chuva e ela acaba tendo que diminuir a capacidade de produzir energia,
Ela não vai chegar no cliente, vai bater na porta e falar, oi, Então, eu vou te entregar menos energia agora porque não tá chovendo, beleza? Então, desliga aí o seu maquinário à noite porque você não vai ter energia elétrica. Não. isso não funciona assim. Ou seja, a CESP precisa comprar energia de algum outro lugar para conseguir entregar a esses clientes. E é aí que está o problema. Porque neste momento de falta de chuva em grande parte do Brasil, a energia elétrica, né, tem ficado cada vez mais cara. Então a CESP precisa comprar energia elétrica, normalmente de outras empresas geradoras, e essas empresas acabam sendo termoelétricas, que têm um custo mais alto de geração de energia. Então a CESP compra uma energia mais cara para poder garantir a entrega da energia aos clientes. Beleza? Então aqui está um primeiro problema. Eu vou mostrar um gráfico só para você entender. Esse aqui é um gráfico que eu tirei do próprio relatório de resultados da empresa agora do terceiro trimestre, e ele fala sobre a garantia física bruta de energia. Eu não vou entrar muito no detalhe sobre o que é GSF nesse momento, mas eu quero te mostrar uma coisa. Tá vendo esse número aqui em cima? 0,67, 0,87, 1,11 assim por diante? Isso aqui basicamente é se a empresa, na verdade é uma forma de você mensurar, se a empresa tem gerado mais ou menos energia do que ela precisa para poder honrar com os seus contratos. Quando esse número está maior do que 1, quer dizer que ela tem gerado mais energia do que ela precisa. Se esse número está abaixo de 1, quer dizer que ela gerou menos energia, logo, por consequência, ela vai precisar, né, se isso se mantiver por muito tempo, comprar mais energia de terceiros. E a gente pode ver aqui no ano de 2021 como um todo, considerando o ano realizado e mais a expectativa, que a empresa consiga gerar aí menos energia do que ela tem como necessidade. Tá vendo que o número está como 0,74? Exato, por esse motivo, aqui entra o risco embutido à falta de chuvas. Se a empresa precisa comprar energia e essa energia tem ficado cada vez mais cara, isso representa um custo maior para a empresa. Vamos fazer um parênteses, a boa notícia, tá? A CESP divulgou aí no seu relatório de resultados que para esse ano de 2021 ela já tem toda a energia comprada que ela precisa para conseguir compensar essa falta de produção de energia elétrica dela. E que ela conseguiu comprar a um preço bom. E para o ano de 2022 ela também já tem comprado energia, ainda que o preço esteja subindo, mas ela tem conseguido fazer boas negociações. Isso é um bom sinal, que quer dizer que a empresa está tentando aí reduzir o custo dela, ou pelo menos manter o custo de compra dessa energia controlado. Segundo risco que eu vejo aqui na tese de CESP. Essa empresa tem uma dívida de 9,3 bilhões de reais, é uma dívida alta. E basicamente essa dívida está concentrada em 3 grandes players, ou em 3 grandes segmentos. O primeiro deles são os pescadores, eram pescadores da região aí que foram atingidos na época que a saída elétrica foi construída. E eles alegam, na verdade, né, esse agrupamento de pescadores pede uma indenização de mais de 3 bilhões de reais, 3,2 bilhões de reais. Além disso, a gente tem os oleiros, com 1,6 bilhões de reais, e também trabalhadores e outros processos de 1,7 bilhões de reais. Esses são os principais passivos que a empresa tem. Beleza. Quer dizer que a empresa tem que pagar todo esse valor de passivo? Bom, no limite sim. Porém, a empresa tem aí trabalhado muito forte com inclusive escritórios de ponta para tentar fazer ou acordos e pagar valores menores, ou ainda porque a empresa entende que ela não tem que pagar esse passivo, né, que ela não tem que pagar essa dívida, e aí inclusive ela vai brigar para não pagar nada. Esses valores, portanto, são, na pior das hipóteses, o valor que ela tem hoje de passivo. Ao longo do tempo, esse valor pode ser que caia, tá bom? Mas é um ponto sim de atenção. Show, já falamos dos maiores riscos. Agora vamos falar de alguns pontos positivos. O primeiro dele começa com contencioso de um ativo. Ou seja, a empresa ela entende que ela deveria receber uma indenização do governo referente a uma hidrelétrica de 3 irmãos, e essa indenização está na casa aí de 4,7 bilhões de reais. Ou seja, uma indenização bem grande. Se esses valores de 4,7 bilhões de reais realmente forem confirmados pela justiça e de fato o governo for condenado a pagar essa indenização à CESP, a CESP espera receber esse valor ao longo aí de 7 anos, então esse valor não entraria todo de uma vez para a empresa, e ela também tem como expectativa que isso só entre para a empresa, né, essa indenização só entre a partir de 2023. Até lá, isso continua sendo julgado, né, está em trânsito na justiça, inclusive ainda está na primeira instância por um problema aí, pontual que teve no ano passado, mas a empresa tem uma expectativa de sim ganhar, né, essa indenização, de ter direito de receber essa indenização,
porém ela ainda não tem contado com isso antes de 2023. E aí, como eu comentei agora há pouco, com você, a empresa desde que ela foi privatizada, ela tem ficado cada vez mais eficiente. Essa eficiência toda, para os acionistas, tem se transformado em dividendos. O regulamento da empresa diz que ela deveria pagar no mínimo 25% do lucro dela do exercício em forma de proventos aos acionistas, seja dividendos ou juros sobre capital próprio. Mas em 2019, ela pagou aí 52%. Ou seja, mais do que o dobro do que o mínimo exigido. E em 2020, ela distribuiu 89% do lucro. Ou seja, foi um dividendo bem gordinho aí, viu? Quando a gente olha para o dividend yield, então em 2019 a gente teve quase 3% de dividend yield. Em 2020 a gente já teve 7,8% de dividend yield. E o atual, dado que a gente teve uma queda de preço aí, a gente tem um dividend yield de mais de 10%. Beleza? Então é uma empresa aí que tem se tornado boa pagadora de proventos aos acionistas. Bom, e para uma empresa poder pagar dividendos de forma consistente, um bom sinal é que a empresa esteja com endividamento controlado. Apesar do endividamento da CESP ser alto, justamente por causa desse passivo elevado que ela tem, que está negociando, isso não quer dizer que a empresa não esteja diminuindo esse passivo. Esse passivo era ainda maior, já chegou a ser mais de 10 bilhões e meio de reais. Então ela vem diminuindo o passivo, ela vem diminuindo a dívida e ao mesmo tempo ela tem conseguido fazer com que o EBITDA dela cresça. Logo, quando a gente pega o indicador dívida líquida por EBITDA, que mede o endividamento, a gente vê que esse indicador atualmente está em 0,85 vezes, o que é excelente. Abaixo de 2, abaixo de 2 vezes eu já considero como um endividamento bem controlado. Então um bom sinal aqui que a CESP tem conseguido controlar bem a sua dívida. Alguns outros indicadores de referência. Ela está atualmente com valuation, quando a gente olha o P sobre VP dela, o preço sobre o valor de patrimônio, sendo negociada a 1,11 vezes, então um pouquinho acima do valor patrimonial. E quando a gente olha o indicador PL, está em 4 vezes. Isso quer dizer o seguinte, se a empresa mantiver o lucro dela dos últimos 12 meses constantes, quer dizer que se você comprar a ação da empresa hoje, em até 4 anos, você teria esse investimento retornado em forma de lucro para você acionista. E além disso, o lucro por ação dessa empresa está na máxima histórica, está em R$ 6,38, o que é um número bem alto. Você pode até comparar aí com outras empresas geradoras de energia e você vai ter essa referência de que a CESP tem entregue um lucro bem forte. Falando um pouquinho de perspectivas então, a CESP é uma empresa que eu tenho na minha carteira desde 2019 e eu gosto muito dela. Ela, para mim, aí, na questão de geração de energia, é a minha small cap, pouco falada no mercado, mas que realmente eu tenho uma expectativa muito positiva para ela. E além disso, quando a gente olha algumas casas de análise, eu peguei aqui, por exemplo, a XP, ela considera que a CESP tem um potencial de pagar bons proventos também no ano de 2022. Eles estimam aí, a expectativa da XP é que tem um dividend yield de 7,9% no ano, o que é um dividend yield considerado bem alto. Se a gente considerar que a média do Ibovespa não chega a 3%, a gente está falando de dividend yield atrativo, ainda mais que é uma empresa de small cap de geração de energia e que se São Pedro ajudar com um pouco de chuva, ela vai conseguir entregar aí resultados bem consistentes. Bom, e para finalizar, queria compartilhar com você algo bem interessante que aconteceu agora, dia 18 de outubro desse ano de 2021. A CESP recebeu uma proposta dos seus controladores, o Grupo Votorantim Energia e esse grupo canadense de pensão, uma proposta para fazer uma reorganização societária. Ou seja, a CESP seria incorporada em uma nova empresa de geração de energia elétrica do Brasil. Essa nova empresa seria uma empresa de quase 17 bilhões de reais, então uma das maiores do Brasil no segmento de geração de energia, e a CESP seria mais uma empresa a fazer parte de um portfólio mais amplo de outras empresas que geram energia, e não só empresas que geram energia de forma hidroelétrica, como a CESP. Esse grupo Votorantim e o grupo canadense eles já possuem uma outra empresa de geração de energia eólica lá no nordeste do Brasil, e aí esse grupo de geração de energia eólica e a CESP passariam a fazer parte, seriam como se fosse uma nova empresa, e além disso, esses dois grandes majoritários investidores já possuem projetos aprovados para a construção de geração de energia solar, ampliação de geração de energia eólica e algumas pequenas usinas hidroelétricas também. Ou seja, seria um grupo voltado à geração de energia proveniente de energia limpa e que seria bastante interessante, na minha visão, para a CESP,
visto que, de uma hora para outra, ela deixaria de ser 100% dependente de energia hidrelétrica e passaria a fazer parte de um grupo mais robusto com outras fontes de geração de energia. E aí é esperado, se isso for aprovado, a gente não tem muita informação ainda, mas se isso for aprovado, espera-se que os acionistas de CESP recebam ações desse novo grupo, beleza? Então isso é algo para ficar atento, isso é algo para ficar ligado, porque começou a acontecer agora recentemente, a gente deve ter novidades aí no futuro. Beleza? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal e me conta aqui embaixo no comentário se você é investidor, se você é meu sócio ou não lá na CESP Geradora de Energia. Grande abraço, até a próxima.